ser um escape para ele e sua família. Noé passou pelo teste do tempo. Eu cito Abraão, que após pela promessa de Deus que nasceria um filho, passou por 25 anos esperando esse filho. Eu cito ainda José, que sonhou rodeado de estrelas e passou cerca de 13 anos. Foi necessário que ele fosse vendido como escravo, foi necessário que ele fosse jogado no poço, foi necessário que ele fosse para a prisão, mas depois Deus o exaltou. Eu cito também Davi, que ao ser ungido por Samuel, não foi da noite para o dia que ele foi para o rei. Ele demorou cerca de 15 anos. E durante esse percurso de 15 anos, teve muita perseguição. Teve Saul perseguindo ele. Teve inúmeras perseguições. Eu cito também Daniel, que após ser levado cativo para a Babilônia, demorou cerca de 3 anos e já virou governador. Eu cito também Jesus Cristo, Glória a que também Deus. foi provado, porque está escrito na palavra de Deus que agradou a Deus morrendo. Então entenda que a situação, a circunstância que você talvez esteja passando agora, vai ser apenas uma escada que Deus vai te colocar em um patamar que você queria estar. Talvez no atual cenário você não tenha entendido o porquê, mas vai chegar o tempo da sua vitória. Aleluia. E o que todos têm em comum com Jó? Temos um ponto em comum, que é a perseverança em meio às adversidades. Quando vemos aqui o capítulo 1 de Jó, vemos um personagem que traz um grande destaque de fé, porque Jó aqui descreve no versículo 1 que ele era um homem sincero, um homem reto, um homem temente a Deus e que se desviava do mal. Porque não basta você só ser sincero e ser reto e temente, porque o mal ainda assim vai vir na sua direção. E é por isso que quando o mal vinha, Jó, mesmo tendo essas qualidades, Jó se desviava do mal. Aleluia. E percebemos o quão é importante você adorar a Deus, porque naquela época lá, como eu disse, na época dos patriarcas, o nosso mundo tinha cerca de 20 a 50 milhões de pessoas. E acredite, irmãos, Deus lá no céu, quando os filhos de Deus vinham prestar contas, os filhos de Deus são os anjos. Olha Deus, eu estou fazendo isso aqui na terra, eu estou fazendo meu serviço, um por um na fila. Estavam todos ali prestando conta perante Deus. E entre eles veio Satanás, de atrevido. Por quê? Porque o nosso mundo, com a queda de Adão e Eva, deu essa liberdade do diabo poder rodar pelos ares. Então Deus, ao ver aquele ser se aproximando na fila, pergunta: de onde vem Satanás? E ele responde: vim de rodear a terra e passear por ela, porque é esse o serviço de um desocupado. E então Deus se relembra da criação, vê quando criou Adão e Eva perfeito, e vê esse ser chegando a si, que fez com que a criatura perfeita que Deus criou caísse. Então Deus lembra de Jó no meio desses 50 milhões de seres habitantes e começa o diálogo com Satanás. Observaste o meu servo Jó? Que não há ninguém na terra semelhante a ele, homem justo, íntegro, reto e fiel, e que se desvia do mal. Mas o inimigo ele não se dá por satisfeito. Astuto como é, ele diz a Deus: será que Jó não serve a ti com algum interesse? E aí os anjos que estavam perante Deus prestando contas, e o Satanás começam a questionar: será mesmo Jó? Será que Jó está servindo a Deus por interesse? E então Deus permite que começa o diabo a tocar nos bens de Jó, porque o diabo ele percebe que Deus ele abençoa Jó em tudo quanto Jó faz. Ele abençoa a casa de Jó, ele abençoa a vida de Jó. Aí Satanás pensou: então é fácil assim adorar a Deus, já que eu tenho tudo, já que Jó tem tudo,
Então toca, Deus, naquilo que ele tem para ver se não blasfema de ti na tua face. E Deus permite Jó ser provado. A gente não entende o porquê das nossas provações, mas nós temos que entender para quem somos provados. Questionar menos e entender por que eu estou passando esse processo. Para que Deus quer que eu esteja passando exatamente o que eu estou vivendo